Bom dia às senhoras e senhores presentes. Agradecemos em nome do Ministério das Cidades e em nome do ministro Márcio Força e do secretário do ODH, ao ministro Nassif, pelo convite. É um grande prazer estar aqui, né? Mais uma vez, num momento importante, como todos são, mas um momento também importante para o Brasil. E a nossa função aqui, pela encomenda feita pelo Projeto Brasil, falar um pouquinho sobre a perspectiva do PAC na área de saneamento básico. Então, nós trouxemos uma pequena apresentação que fica à disposição, né, também de todos, e falar um pouquinho das perspectivas. E essa apresentação ela procura fazer um panorama de indicadores, e esses indicadores que nos levam a uma determinada política pública que é um processo também de início de planejamento para o setor, onde nós possamos realmente ter uma visão mais estruturada e uma visão de futuro, né? Que é um dos problemas do saneamento brasileiro também, é a ausência do planejamento, né? A visão de futuro do planejamento. Nós trabalhamos muito no setor, um chamado incêndio, apaga fogo, corre aqui, corre ali, tira ali, está com vazamento, tira ali, está faltando água ali, coloca ali, mas você acaba não tendo uma visão estruturada, organizada. Então, isso é demonstrado ainda, né, com exceções importantes já de avanço, mas a maioria dos prestadores do serviço público tem um problema sério ainda de ausência de gestão e controles operacionais, etc. Então, vamos conversar um pouquinho desse processo, que ao mesmo tempo passa a ser uma grande oportunidade, né? Então, isso além de ser um mercado importante, é um serviço essencial público, relevante e essencial, mas também abre uma perspectiva de avanço, com mudanças importantes, né? Então, a ideia inicial, por favor, um colaborador aí. Aqui está a estrutura, não vou ficar falando nada muito administrativo, mas a estrutura do Ministério das Cidades é essa. Aqui está a Secretaria de Saneamento Ambiental, uma das 4 secretarias do governo. Nós temos um estudo que demonstra, em 2003, que o Brasil precisa de 178 bilhões de reais para universalizar a prestação do serviço de água e esgoto. Água desde a captação, tratamento e distribuição. Esgoto, coleta, transporte, tratamento e a sua disposição final. Então, esse estudo foi um momento importante onde nós pudemos, no setor, ter um número mais claro que iniciava saber o desafio, o tamanho do desafio que nós tínhamos para universalizar. É importante colocar que desse valor, dos 178 milhões, 30%, aproximadamente 30% disso é de reposição de equipamentos e materiais. Nós não podemos esquecer que nós temos equipamentos que há 50 anos trabalham, estão, né, fazendo o seu serviço de saneamento com bombas. Nós temos ainda muito material enterrado, como canalizações ainda de cimento amianto. Então, nós temos que recuperar o que nós temos de material que necessita ser trocado e ainda avançarmos para a universalização e levar o serviço às pessoas que não têm. Tá? Essa projeção é de 20 anos, então já está projetado para uma população já também à frente, no final de plano do projeto de 20 anos. Por favor. Esse mesmo indicador, ele está distribuído por estado da federação. Então, nós temos uma conta de quanto precisaria colocar em cada estado da federação. Opa, por favor, vamos voltar? Isso. Esse tipo de modelo não foi um estudo pontual. Então, ele tem um modelo econômico-matemático nele que nós podemos reatualizá-lo, ele roda o sistema e nos dá um valor novo. Porque aí tem, dentro desse sistema matemático, nós colocamos os valores dos insumos, e por localidade, por região, e conseguimos rodar o sistema e atualizá-lo. Então, esse é um dos compromissos nossos, que também é importante. Nós estamos agora numa fase de contratação de uma outra consultora para atualizar esses números e sabermos, né, como é que é o nosso desafio. Senão, daqui a pouco nós vamos estar, daqui a 10 anos, conversando sobre o mesmo número, né? Então, isso também não é bom. O setor tem que estar atualizado. Então, nós temos que fazer esses estudos e acompanhando isso. Então, nós temos investimentos dos últimos 4 anos, vamos ter investimento do PAC, as próprias companhias estatais, grandes estatais, investem do seu orçamento valores importantes, orçamentos municipais e estaduais também que investem em saneamento.
Então, nós precisamos atualizar esse valor. Mas ele, para nós, é um valor importante, que nós temos, pelo menos, um rumo. Vamos lá? Bom, aquela foi a área de água e esgoto. O Ministério do Meio Ambiente tem também um estudo para 10 anos para erradicação dos lixões, a transformação em aterro sanitário, compra de equipamentos, atualização de frota, que isso foi projetado para 6 bilhões de reais. Também trabalharíamos na área de resíduos sólidos, que também faz parte do saneamento. Vamos lá? Pode passar, por favor? Então, em cima daqueles valores, um segundo ponto importante é uma política pública de governo, ela tem que ter uma visão estratégica e foco. Porque, como o desafio é muito grande, ninguém vai ter 178 bilhões para colocar no mercado, e nem o mercado tem condição de suprir imediatamente injeção direta de um valor, que ele é necessário absorver, e a obra de infraestrutura, ela demora, as obras de saneamento, em média, 3 anos e meio para a gente começar e ficar pronto. Então, isso tudo tem que ser realmente graduativo. Nós fizemos um trabalho para saber aonde está o foco, aonde está a população que não tem acesso ao serviço de saneamento. Ela está concentrada aonde? Todo mundo já sabia, em tese, isso, mas foi feito um estudozinho e comprovou que todo mundo já sabia. A população que não tem acesso ao serviço de saneamento estão nas metrópoles, nas grandes cidades, nas periferias das grandes cidades. Perfeito? Então, é o que se demonstrou que 52% do déficit brasileiro, da população não atendida com sistemas de saneamento, estão nas cidades acima de 1 milhão de habitantes e concentrado em regiões metropolitanas, grandes aglomerados. Então, quem olha os indicadores de São Paulo, de Minas, quando você coloca o atendimento, o índice de atendimento é muito alto, mas ao mesmo tempo aquele pouco que falta, como população, é muito maior que muitos estados da federação. Então você tem bolsões na periferia que não têm acesso ao serviço, que tem uma quantidade de pessoas muito significante que estão hoje sem atendimento. Então, com isso, o governo também, com essa estratificação de déficit, pautou a sua política com alguns programas, como programas junto com o Ministério da Saúde em regiões metropolitanas. Foi um dos programas. O próprio PAC concentra a grande maioria dos seus recursos, não é à toa, para cidades acima de 150 mil habitantes, regiões metropolitanas e capitais. Não é à toa, porque está direcionado para isso. Os indicadores demonstram que lá é onde você faz uma ação, atua, e a população, você consegue atingir um maior número de população. Claro, não em detrimento das pessoas que também, das pequenas cidades, precisam. Mas aí tem programas menores. Então, hoje o governo se divide praticamente em 2 cortes populacionais. O Ministério das Cidades atua em cidades acima de 50 mil habitantes. O Ministério da Saúde, através da FUNASA, atua em cidades abaixo de 50 mil habitantes. Que a grande maioria delas, 83% das cidades brasileiras, chegam a 30 mil habitantes. 83%. De 5.564 municípios brasileiros. Então, nós temos muitos municípios, mas que tem uma população pequena. E muitos com uma característica, mesmo na área urbana, com uma característica muito rural, de característica daquela população. Aí ela deve também ter, claro, a sensibilidade técnica de que as pessoas, os técnicos, façam projetos condizentes com aquela característica daquela comunidade. Né? Porque isso também é uma questão até de não estar se investindo de forma errada recursos que não precisariam ser investidos daquela maneira. Sim, de uma maneira muito mais útil àquela população. Vamos lá? Então, eles também continuam com alguns indicadores importantes que nós temos no governo instituído o Sistema Nacional de Informações de Saneamento, isso diz há 13 anos. Agora, acreditamos que em novembro para dezembro já estamos lançando o 14º DINIS com dados de 2007. Então, esses são dados de 2006. Então, sempre no ano seguinte, nós coletamos os dados do ano anterior. Essa coleta é voluntária dos prestadores de serviço público de saneamento, públicos e privados. Nós mandamos um software, uma série de dados, de microdados, os prestadores preenchem, nos mandam de volta e é feito um documento que é publicado. Esse documento não tem a intenção nenhuma
de comparar A ou B, é saber a situação, é o retrato daquele momento de como está. E ele tem se demonstrado no setor de saneamento um instrumento importantíssimo nesses últimos 13 anos, e nós temos uma série histórica desse processo, e além de tudo, cada vez mais aprimorando esses dados com microdados. Hoje nós já estamos, as grandes estatais que mandavam dados agregados, hoje já mandam dados separados, então nós conseguimos hoje entrar até dentro do município que é prestado numa macro-região, como exemplo, e saber quais são os indicadores locais. Então, para o saneamento isso é muito importante, e ele tem um atendimento urbano, né? Como nós falamos, na característica hoje caracterizado no dado do IBGE, 80% da população hoje é urbana, pelo IBGE. Então, nós temos indicadores de atendimento que são muito importantes, que demonstram que nós temos no Brasil 93,1% da população urbana brasileira é atendida por rede. Então, a rede passa na sua porta e ele tem uma ligação. Isso é um dado importante? Não tenha dúvida que é importante, né? Agora, também nós temos que fazer um pouco do dado, não só quantitativo, mas qualitativo, e respirar nesse dado. Isso significa que as pessoas têm água? Não. Porque eu posso ter a rede, mas ter uma rede seca. Eu posso ter uma rede que tem água uma vez por semana. Eu posso ter uma rede que tem água 2 vezes por semana. É intermitência, que é um problema sério do setor de saneamento, que reflete diretamente com a saúde. Quanto mais intermitência, mais problemas com a saúde nós vamos ter. Então é só para colocar. Aquela água, embora tenhamos rede, sabemos que não tem em muitos lugares pressão constante e água 24 horas por dia, é um outro ponto. Qual é a qualidade daquela água que é fornecida? É o segundo ponto. Ela atende à portaria 518 do Ministério da Saúde, da água de consumo humano? É o segundo ponto, que cabe aos órgãos de fiscalização da vigilância sanitária, que é dever dela, garantir com que a água servida ao cidadão esteja nos parâmetros conforme a portaria determina. Então, a gente coloca isso, e ao mesmo tempo, os dados são bons e interessantes, claro que queremos a universalização, que é o que todo mundo quer aqui, né, e trabalha para isso, mas nós temos que ter essa garantia de também fazer um pouco dessa crítica positiva para avanço, né? O outro indicador, que o próprio dado já é ruim pelo próprio dado, é de esgoto. Nós só temos rede coletora em 48,3% da população urbana é atendida com rede coletora de esgoto na zona urbana. Abre-se um parêntese que as fossas sépticas construídas dentro da engenharia correta, ela é, sim, também uma forma correta de coletar e tratar o esgoto naquele momento. Agora, para os centros urbanos mais adensados, o que se espera é que se tenha rede coletora, né? E se afaste o esgoto. Porque também é uma outra questão de saúde pública. Se afaste o esgoto, então você tira focos de contaminação e trabalha fortemente com a saúde. Agora, nós não temos nem metade da população brasileira que é atendida, que tem rede. E o pior ainda é que, da metade que não, nem essa metade, apenas 1/3 do que é coletado é tratado. De 48 vira 100%. E desses 48 que viram 100%, só 33 são tratados. Então, nós temos 1/3 do esgoto sanitário que é coletado, ele é tratado. Então, o desafio fundamental do setor, além também de ser uma perspectiva de que nós temos... Aí, aqui o Elvio, o diretor do BNDES, que acabou de chegar, vai falar também um pouquinho aí no próximo painel. Hoje já passou de 50. Com a atualização do novo SNIS vai aumentar um pouco. O novo SNIS deve estar aumentando aqui. Mas o que nós temos de desafio é o tratamento do esgoto. Também, que é colocar a rede a quem não tem, que são clientes futuros também, que isso também interessa, porque isso dá receita para quem presta o serviço, né? E tratar, porque nós estaremos fazendo um trabalho muito forte da questão ambiental e de saúde. E, além disso, nós estamos preservando o próprio insumo fundamental, que, normalmente, quem presta água, presta esgoto, e ele precisa daquele manancial, daquela água limpa para poder ter o seu insumo para poder fornecer. Quanto pior estiverem os mananciais com contaminação, maior vai ser o nível de tratamento que vai ter que ter para poder aquela água estar recuperada. Então, é um ciclo que para o setor é fundamental também, além de questão ambiental e da questão de saúde pública, o tratamento do esgoto.
Sem falar na questão dos indicadores, quando você tem um saneamento 100%, você diminui bruscamente a questão de atendimento em pronto-socorro, área de atendimento emergencial, né, de doenças de contaminação. Vamos lá? Vamos estender muito. Agora, um outro potencial que para o setor é um indicador ruim, mas também demonstra um potencial de crescimento com ação de gestão, é os nossos indicadores de perda. O setor perde em faturamento 40% de perda, entre perda de macromedição, medição de micro, e a própria, somando isso, a perda de rede mesmo, que é o que, por vazamento, se você não leva a ninguém. Então você tem aquela água que você leva ao consumidor, e por uma ausência de gestão mais eficaz, você não cobra, então você está fornecendo um produto e não está cobrando com isso, você tem um desequilíbrio econômico também, né? E também tem um processo de que você não cobra, muitos também desperdiçam, então é um ciclo que não é virtuoso, mas também tem a questão da gestão, que é equipamentos antigos, as redes antigas, vazamentos, então você tem medidores e hidrômetros já ultrapassados que não medem mais nada, que já estão obsoletos e que não tiveram manutenção. Então o setor tem um potencial hoje muito forte. Quando você tem 40% de nível médio de perda, você tem alguém perdendo 70% e alguém perdendo 20%. Né? Então, é também uma ação aí, mais do que, obra, mas as obras de recuperação de gestão, né? De implementação de equipamentos de controle, né? Troca de equipamentos antigos e modernização da sua área, não só operacional, mas da sua área gerencial, né? Também. Isso é fundamental. Então, esse é o grande desafio do setor, mesmo na sua área gerencial e planejamento e organização. Nós evitaremos fazer, às vezes, obras desnecessárias se trabalhássemos mais com o processo anterior, que é do controle de perdas, fundamentalmente. Vamos lá? Está passando. No período de 2003 a 2006, o governo federal, só da cota federal, não está nem contrapartida aqui e nem está o que os prestadores colocam de dinheiro deles, volta para mim, por favor, investiu 12,4 bilhões de reais. Aqui está fonte por fonte, o que foi financiamento, o que foi o OGU, Orçamento da União, que ministério colocou, os grandes investidores em saneamento é a Saúde, FUNASA, em OGU, e cidades em OGU e a área de financiamento com recursos do FGTS e do FAT. Né? Então, já foi um grande avanço. Quem é do setor lembra que no período de 99 a 2002 passamos a pior recessão macroeconômica e rebateu no setor de saneamento. Claramente, nós tínhamos orçamento, mas estava o orçamento lá e ninguém conseguia pegar um centavo do FGTS. Então, o setor passou por uma recessão enorme que ajudou também um pouco a sucatear o processo todo, porque sem dinheiro, sem recursos, você não consegue girar. Né? Então, voltamos como uma determinação de política pública, voltamos a investir em saneamento a partir de 2003 e estamos uma crescente. Esperamos que isso continue também como uma política pública, né? Não como uma coisa cíclica ou como uma bolha, mas sim uma questão de política pública mais consistente. Vamos lá? E esses indicadores, até a já comentou, esses já vão começar a rebater nos nossos indicadores, principalmente tratamento de esgoto. Porque, historicamente, os prestadores de serviço solicitam muitos recursos para a água, que era natural para ter água primeiro. Agora, a questão da água já está se estabilizando e a solicitação para recursos de esgoto estão aumentando fortemente. Já passaram, inverteu a curva. Então, a solicitação de recursos para esgoto já está sendo maior do que para a própria água hoje. Então, a lei, já a partir daqui, saindo um pouco de indicadores, a lei 11.445, que é a lei de saneamento básico, sancionada pelo presidente Lula em 5 de janeiro de 2007, então nós temos uma lei muito nova, né? Pouco mais de 1 ano e meio de lei, né? A grande maioria que está aqui participou fortemente desse processo para termos uma lei. Foi um grande avanço para o setor, isso vai ser falado, tem um painel para isso, mas para o setor não tenha dúvida que ter uma lei de saneamento foi um marco fundamental, com regras. Né? Nós temos hoje um documento que podemos nos pautar para isso. Então, a lei existe, está ajudando a organizar, ela obriga a ter estabilidade, ter contrato, ter meta, então isso ajuda demais. Aqui, quem faça um investimento tem a tranquilidade do investimento que está sendo colocado, né? Fica isso muito claro, e trabalha como obrigatoriedade o planejamento, são os 4 pilares fundamentais da lei: planejamento, regulação, fiscalização e controle social. São os 4 alicerces da lei de saneamento. E é uma lei moderna, uma lei importante. Então, nós temos hoje como desafio fazermos, o
governo está fazendo o seu Plano Nacional de Saneamento Básico, iniciando isso junto com o Conselho Nacional das Cidades, onde todos os segmentos, empresarial, trabalhadores, consumidores, ONGs, movimentos sociais e populares, estão trabalhando para, a partir de 2009, termos os debates regionais públicos sobre o Plano Nacional de Saneamento Básico, que esperamos que seja o instrumento de planejamento do governo federal, onde estarão os programas definidos, os recursos, de onde virão, e as carteiras. Isso também dará uma estabilidade importante. E os planos municipais, cada titular tem que fazer um plano, é pela lei, tem que ter o seu plano municipal de saneamento básico. Lembrando que saneamento básico pela lei é água, esgoto, manejo de águas pluviais e manejo de resíduos sólidos. Então, são 4 componentes hoje que formam o saneamento básico brasileiro. Tá? Incentivo à lei de consórcios também é uma coisa importantíssima, é uma lei que entrou em vigor em 2005, né? Então, ela entrou em vigor antes da lei do saneamento, mas que ajuda muito, e do saneamento também, principalmente na área de resíduos sólidos, onde esses consórcios entre entes da federação garantem uma escala importante para a prestação do serviço de resíduo, mas também garantem a associação operativas entre os municípios para áreas, como tem regiões que não tem mais área para fazer um aterro. Então você precisa de um município consorciado para que ele receba aquele aterro. Então isso vai ajudar muito também a área de resíduos sólidos. Vamos lá? E o PAC aqui, que são os 40 bilhões. Deixa eu correr um pouquinho no meu tempo. Então, esse aqui, ó, só queria fazer um parênteses para vocês não acharem que eu estou variando. De vez em quando sim, mas aqui foi proposital. Então eu vou fazer. Tem um resultado que é do balanço do primeiro quadrimestre, que significa até final de abril, início de maio. Mas eu coloquei 2 slides aí, que não, os números já são atuais, e já estamos atualizando que na semana próxima, dia 28 de outubro, o grupo coordenador do PAC, encabeçado pela ministra Dilma, o ministro Manteiga e o ministro Paulo Bernardo, junto com o ministro setorial Mascote, estarão apresentando o PAC Infraestrutura Urbana e Social. Esse nome não é à toa, porque nós não estamos fazendo só infraestrutura, nós não estamos fazendo só obra. É a obra em prol de quê? Da social. Porque é para atender as pessoas que necessitam em função até da necessidade de universalização e da questão de cidadania, que o saneamento também tem uma cota importante que pode ajudar nisso. Então, vai ser feito esse balanço do quadrimestre novo. Mas eu já coloquei 2 slides aqui, que não são do velho, que já dão uma ideia de como nós já avançamos do último balanço. Eu não posso. Uma que a apresentação nova nem está pronta toda, eu só peguei 2 slides, que é alguns números que já tem uma projeção. Então, vamos lá? Então, nós temos aqui, só para ter a ideia, aqui, o PAC Infraestrutura Urbana e Social é com habitação, não é só saneamento. Da Secretaria de Habitação e Secretaria de Saneamento. Então, essa aqui é a conta das 2 secretarias. Tá? Eu coloquei um slide só para vocês terem a ideia. Mas o foco principal é que, fora a questão do saneamento, nós temos investimentos na área de habitação, na Secretaria de Habitação, que são para a área de urbanização de assentamentos precários e favelas, que ele tem um componente forte de saneamento básico, que não está na conta do saneamento. Nós não incorporamos isso na conta de saneamento. Então, quando você urbaniza uma favela, aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Recife, a parte toda do Beberibe, das palafitas, as palafitas de Belém, você está fazendo, no mínimo, nesse componente, no valor de habitação, tem 30%, no mínimo, de infraestrutura, que é rede de água, rede de esgoto, rede de drenagem, calçamento, iluminação, equipamentos sociais. Mas a área de saneamento se apropria fortemente dessa infraestrutura, que não está na conta do saneamento. Então, o saneamento também é feito. Quando se faz um conjunto habitacional novo, popular, ele é obrigado, hoje ninguém faz mais aquilo, deixa as casinhas lá, não faz plantação de casinha e vai embora. Você tem que fazer mínimo de condições. Então, hoje também é obrigado a fazer rede de água, abastecimento de água, tá certo? Se não tiver uma rede de coleta, mas pelo menos as fossas, nas casas. Então, hoje, mesmo os conjuntos novos têm uma parte interessante na área de saneamento que também já fica implantado. Vamos lá? Agora, fazendo foco em saneamento. O PAC de saneamento são 40 bilhões de reais distribuídos desta forma. 12 bilhões do orçamento geral da União, recursos não retornáveis. O tomador tem que colocar uma contrapartida dele ali junto. Ele pode chegar, a contrapartida pode variar de 5%, dependendo da região e do grau de capacidade do município. Então, isso é a lei de diretrizes orçamentárias diz
que para capitais é 20%, para municípios da área do Nordeste é 5%. Então, ele faz esse escalonamento até uma questão econômica de cada município. Então, podendo chegar de 5% a 20%. Então, o governo coloca 12% e mais soma-se um valor aqui de contrapartida. E na área do FGTS e FAT, que são recursos de financiamento retornáveis, mas com taxas de juros de mercado. Cada vez mais agora, então, não tem competição mais para essas taxas, de 5% a 6%, com taxa cheia, com todos os riscos, ela chega a 9%, fechada, né? Com orçamento garantido, né? Hoje. E mais 8 bilhões que nós estamos contando, que é a contrapartida de cada real usado entre os 12 e mais os 30, os 20, dos 32 bilhões que o governo colocará, nós estamos atraindo e trazendo também mais 8 bilhões do tomador. Então, essa fecha a nossa conta de 40 bilhões. E mais o Ministério da Integração, que tem mais quase 1,5 bilhão usando na área de São Francisco, também pelo Ministério da Integração. Vamos lá? Então, esse é o balanço que nós temos, que é o quadrimestre passado, onde o setor de saneamento já tinha contratado, com contrato assinado, 20 bilhões de reais. Hoje já é maior. No slide seguinte, aí vocês vão ver que dá 24, porque já é o valor atual, o que nós já ganhamos e progredimos de abril, agora de abril para final de agosto, de setembro. Então, nós temos já contratado no setor 20 bilhões, separados entre porte de capitais e municípios acima de 150, municípios 50 a 150 e menores, que aqui é a cota da FUNASA, onde a FUNASA está investindo. Ela já está com 2 bilhões e o total que a FUNASA vai investir em pequenos municípios são 4 bilhões. Então, e o setor privado também, que tem um recurso também lá garantido para o setor privado, operações de mercado, de debêntures e outros títulos. Vamos seguir? Agora eu vou mostrar aqui. Aqui nós fizemos, para entender como é que está, para quem gosta um pouquinho mais, nós abrimos aquilo, que não são mais aqueles 20, já são 24, já são números novos, mas abrimos em água, esgoto, projetos, estamos fazendo alguns projetos que não existiam, saneamento integrado, que é a área de urbanização na área de favela, essa é a área do saneamento mesmo, que é o irmão gêmeo da área de urbanização de favelas da habitação, mas nós temos uma área nossa que faz essas mesmas coisas que a habitação faz, mas chamada saneamento integrado. Nós fazemos mais de uma modalidade de saneamento de intervenção. Tá? Como exemplo, o saneamento está fazendo toda a urbanização de Manguinhos, por exemplo. Tá? É a área de saneamento que está fazendo lá no Rio. As outras favelas já estão com a habitação. Estou dando só como um exemplo. Resíduos sólidos e desenvolvimento institucional, que é aquela grande parte da melhoria do serviço. Então, nós temos componente a componente, e dá para demonstrar que a área de esgoto hoje, dos 24, 10 bilhões estão sendo investidos em esgoto. E não se investe em esgoto sem ter o tratamento, não se faz rede sem ter o tratamento. O governo federal não coloca rede nova sem ter a obrigatoriedade de ter um tratamento. Se não existir, é obrigado a fazer o tratamento para ter investimento. Então, aqui dá uma ideia do setor também, tanto para a parte empresarial, de como está andando, para que tipo de componentes e que tipo de insumos e componentes estão sendo demandados com uma maior quantidade de recursos e de demanda da área empresarial. Vamos lá seguir? E esse aqui, aí entraríamos no último slide, que é do mercado hoje, que é o recurso. Nós falamos, aqueles 24 bilhões, nós mostramos que é uma ideia geral. Aí fizemos um foco também para demonstrar o que nós temos especificamente para o setor privado e mercado. Vamos lá? Então, nós estamos aqui. O setor do PAC está garantido um orçamento de 8 bilhões de reais com recursos ou do FAT ou do FGTS para investimento de operações de mercado, SPS, Sociedade de Propósitos Específicos, troca de debêntures, ações, títulos, né? Ou operação direta de financiamento ao setor privado como um prestador com contrato de concessão em dia, ele vai de sistema de água de esgoto ou de resíduo e vai a um banco pedir financiamento para tocar o seu negócio. Então, dos 8 bilhões que estão garantidos, que somado à contrapartida aqui de 20% seria mais 1,6, então daria 9,4,
né, perdão, 9,6, e daria 2,4 por ano, em média, isso é só média. Nós já temos garantidos, já no balanço anterior, nós temos um pouco menos, mas com as últimas 2 operações que o BNDES fez agora, vai comentar, o Rio das Ostras, né, e Rio Claro e Rio das Ostras são as 2 mais novas, né? Então, nós já temos hoje, somados a operações de debêntures com a Copasa, que troca de títulos, que também o público, o órgão público também pode se recorrer a esse fator. Por quê? Como nós temos uma limitação de endividamento público dado pelo Conselho Monetário Nacional, que para o PAC são 12 bilhões, quando esgotamos que o setor público usa todo esse volume, e nós já estamos no finalzinho, as estatais têm a prerrogativa, que é uma maneira de ir ao mercado, não entrar no impacto da dívida pública e pegar com troca de papéis, né, de recebíveis, o que for, chega lá e garante e pega um financiamento que não precisa impactar e nos comer o limite de endividamento público. Então, dentro dessa operação chamada, que nós damos o nome genérico de mercado, também companhias estatais públicas podem acessar. Né? Então, somado a isso, hoje, nós temos já contratados, nessa fatia do PAC, 1,3 bilhão de reais fechados. Estamos com a expectativa de, até o final do ano, ainda, se possível, fechar mais 877 milhões de reais. Então, isso também, para quem tem a ideia dos indicadores históricos, é um avanço extraordinário também do setor privado, que historicamente levava 50 a 60 milhões por ano. E nós estamos falando em 2 anos numa cifra de 1,3 bilhão nesse tipo de operação, né? Como tipo de operação. Então, aqui estão as operações que estão feitas e algumas em andamento. Então, a que ficou aqui sobreposto, tem que pegar essa caixinha e subir com ela para ficar em cima do número. Mas acabamos por aí, por favor. O próximo slide, é isso mesmo? Acho que não acabamos? Então. Me perdoem aí se passei um pouco mais do tempo. Não, é que também é muita informação, e são informações importantes, mas eu acredito que isso demonstra que o saneamento é uma política pública do governo federal, de verdade. É uma determinação, já desde o primeiro mandato do presidente Lula, investir em saneamento. O saneamento não entrou no PAC à toa. Mostrou nos primeiros 4 anos a sua importância e a sua capacidade de estar no PAC hoje, mas mais que isso, mostrou que não tem desenvolvimento sem ter o saneamento. Não dá para uma indústria fazer, ela não se coloca sem ter o saneamento. A área de turismo não se coloca sem ter o saneamento. Né? Hoje em dia, as pessoas, como indicador do turismo, a ver onde tem saneamento. É visto isso antes das pessoas pegarem e comprar sua passagem. A questão do resíduo, a questão da água, a questão do esgoto, a questão das praias, a descontaminação. Muito desses recursos de esgoto são para a descontaminação das praias do Nordeste, fortemente. Então, nós temos hoje um ciclo muito virtuoso, temos demonstrando o setor que ele tem capacidade de ajudar o Brasil a se movimentar na área econômica. Os indicadores das FAMAS, que é a Associação dos Fabricantes de Materiais de Máquinas de Saneamento, da qual temos pessoas que fazem parte aqui, mas a do Rosita, o vice-presidente, nos manda mensalmente, demonstra que, comparado de agosto o último dado é de agosto, comparando agosto a julho, ao mês anterior, o setor teve uma demanda maior em 7,44% na área de máquinas, na área de fornecedores de equipamentos e tubulações. Se comparar agosto a agosto, que é um ano, 80,79% de aumento. Quando comparado de janeiro a agosto, dentro desse ano, o aumento foi de 53,62%. O setor está em franco aquecimento, suprindo o que caiu da exportação, mas o mercado interno está conseguindo suprir isso tudo, super aquecido. Nós temos problemas já agora de sobrepreço do material, principalmente na área de siderurgia e, às vezes, de insumos químicos na área de polímeros. E de trabalhadores, do ano, comparado a um ano, nós tivemos um aumento em funcionários de 6,76% de trabalhadores nessas indústrias. Então, são indicadores importantes que o setor de saneamento, se tivermos a competência e temos para nos apropriarmos disso, né,
condição de realmente pautarmos o desenvolvimento. O setor tem muito a fazer, porque isso nós fazemos para a população, para nós mesmos, que somos os consumidores e somos quem necessitamos do benefício que um saneamento bem prestado, né? Fazendo, e volto num parênteses, que tudo isso é muito importante, as obras são fundamentais, mas se não trabalharmos num programa forte de gestão, nós teremos sérios problemas mesmo com as obras novas. Tá? Obrigado aí, obrigado pela paciência e obrigado, Narciso, pelo convite.